Ninguém conseguiu acertar essa conta, mas hoje eu vou te ensinar a resolver esse tipo de questão que tu vai acertar assim, ó, qualquer outra conta parecida ou até mais difícil. Então vem comigo até o final. Buenas, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e aí a gente tem uma raiz quadrada de 81 mais 9 ao quadrado vezes 50 menos 21. E para começar a fazer essa conta, a gente pode primeiro resolver essa subtração, 50 menos 21. E 50 menos 21 vai dar 29. Fizer a conta. E aí, reescrevendo essa raiz, como é que fica? Então, aqui, reescrevendo, 81 mais 9 ao quadrado vezes 29. Então, a gente já tem o 50 menos 21, que é o 29. Só que se tu observar, dentro da raiz, a gente tem uma potência, 9 ao quadrado. E aí, como é que a gente pode fazer? 9 ao quadrado dá quanto? Dá 81, porque é 9 vezes 9. Então, esse carinha aqui vai dar 81. Então, a gente reescreve novamente, já calculado a potência. Então, vai ficar igual raiz de 81 mais 81 vezes 29. 81 vezes 29. Então, a gente já tem aqui a raiz. E agora, se tu observar os dois termos, a gente tem uma soma. A gente tem uma soma aqui e aqui. E nessa soma, nessas parcelas, a gente tem um número em comum. E que número é este? É o 81. Ó. E quando a gente tem números em comum, o que a gente faz? A gente pode evidenciar esse número. E como é que a gente evidencia? Então aqui, abrindo a raiz novamente, o número que é em comum, neste caso que é o 81, a gente vai colocar assim, e abre parênteses, vai ficar fora do parênteses. E dentro do parênteses, a gente vai colocar o que acompanha o 81. Por exemplo, olhando essa primeira parcela, não tem nada acompanhando 81. Mas quando é assim, tu vai colocar o 1, porque 1 vezes 81 é 81, não altera. Então aqui a gente coloca o 1, mais, porque esse sinal ali mantém. Nesse caso aqui, 81 vezes 29, quem é que acompanha o 81? O 29. Então é esse 29 que vai ficar aqui. E aí fecha parênteses. Então a gente evidenciou o 81. Depois de evidenciado, o que a gente tem? A gente tem 81 vezes 1 mais 29. Então, a gente pode somar esse 1 mais 29, que vai dar 30. E aí, reescrevendo essa raiz, como é que fica? Fica raiz de 81 vezes 30, porque a gente somou o 1 mais 29. 81 vezes 30. E a gente tem um produto de dois números. E como é que a gente pode fazer? Quando tem uma raiz de dois números multiplicando, a gente pode separar eles. Isso a gente pode fazer numa propriedade de radiciação. Então, colocando, ou reescrevendo aqui a raiz de 81 vezes raiz de 30. Então, a gente pode separar quando estiver multiplicando. E na divisão também vale. Então, a gente separa. E agora a gente pode calcular. Raiz de 81, a gente sabe que ela é exata. Raiz de 81 é quanto? É 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Então fica 9. Só que raiz de 30 ele não é exato. Ele é uma raiz inexata. Ele é uma raiz, no caso, um número irracional. Então a gente mantém o raiz de 30. E agora, para a gente achar um valor aproximado desse cara, porque é 9 vezes raiz de 30. Mas quanto vale raiz de 30? Então, só para te ter uma ideia de quanto vai valer esse resultado, vai ter esse valor, a gente pode achar por aproximação. Como assim? A gente acha as raízes exatas próximas à raiz de 30. Por exemplo, pegando raiz de 30, o menor mais próximo exato é raiz de 25, porque raiz de 25 é 5. Então, eu vou colocar aqui o resultado 5. E um número maior que raiz de 30, exato, é o 36, porque raiz de 36 é 6. 6 vezes 6 dá 36. Então, isso nos diz como 30, raiz de 30 está entre esses dois, o resultado está entre 5 e 6. Então, vai ser um 5, alguma coisa. E aí, para uma questão de aproximação, como 30 está mais próximo de 25, que a distância aqui é de 5, já de 30 para 6, a distância é de 6. Então, ele está menos da metade. Então aqui a gente pode dizer que está, como a metade é 5,5, a gente pode dizer que aproximadamente isso aqui vale 5,4. E aí, por aproximação, a gente pode até achar mais valores, mas não vem ao caso, é só para te ter uma ideia. Então, raiz de 30 é aproximadamente 5,4. Então vai ser 9 vezes
5,4. Claro que agora a gente está aproximando. E a gente faz 5,4 vezes 9. 9 vezes 4 dá 36, sobe o 3. 9 vezes 5, 45, mais 3, 48. Como aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui vai ter uma casa depois da vírgula. Logo, o resultado final dessa raiz vai ser aproximadamente 48,6 e está feita essa conta que ninguém acertou, mas agora tu pode acertar. E se tu gostou do desenvolvimento de como eu fiz esse cálculo aqui, então peço para te curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos toda semana, e eu vou te deixar indicado esse outro vídeo aqui para te aprender muito mais matemática e muito mais sobre raiz. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!